Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Professor Lau. Apesar de ser considerado por muitos como antiquado, o terminal é uma ferramenta poderosa para quem deseja se tornar um usuário avançado. Na aula de hoje, vamos aprender alguns comandos básicos de terminal no Linux. Vamos lá! Então vamos dar início à nossa aula com os comandos básicos de terminal no Linux. Aqui nós estamos usando uma distribuição Linux muito famosa, que é o Ubuntu, baseada no Debian. Os comandos apresentados aqui são exatamente os mesmos, independente da distribuição. A única parte que muda é na parte da distribuição de pacotes. Mas como nós chegar lá, eu vou avisar. Vamos bem? Muito bem. Para isso nós vamos abrir o terminal. No caso do Ubuntu, em algumas distribuições tem um comando de atalho, que é Ctrl+Alt+T, que abre o terminal. Se não tiver essa opção disponível, você pode abrir aqui ou apertar a tecla Windows, a tecla Super no caso, né? E digitar terminal. Terminal, vai abrir o terminal. Outra forma de você abrir o terminal numa pasta específica, você abrir uma pasta aqui e clicar com o direito e abrir no terminal. Não é todas as distribuições que tem isso, mas a maioria tem algum comando semelhante, se você quiser abrir numa pasta específica. Mas aqui para o nosso intuito, abrir o terminal simplesmente já é o suficiente. Muito bem, o primeiro comando é o comando clear, que significa limpar. Aqui a gente não observou nada, porque o terminal já estava limpo, né? Clear significa limpar. Vamos lá, o primeiro comando, que é o uname. Unix name, que no caso aqui é Linux. Se eu quiser mostrar todo o name, eu boto a opção "-a", que é o nome Unix, todo ele, né? Aí ele vai mostrar todo o nome, inclusive a versão do kernel e tudo mais. Agora sim, se eu digitar o comando clear, ele vai limpar o terminal. Próximo comando é o comando who am I, quem sou eu. Ele vai mostrar o nome do usuário, no meu caso aqui é Laurence, muito bem. Próximo comando, o comando echo e a mensagem, eu posso botar a mensagem olá. Aí vai mostrar a mensagem olá. Alguns podem perguntar qual que é a utilidade disso. No caso de um terminal você sendo executado assim não tem muita utilidade. Mas se você colocar dentro de um script, que nada mais são do que arquivos que executam vários comandos do terminal, é útil para você mostrar uma mensagem para o usuário do script. Também serve para você mostrar variáveis do ambiente, como por exemplo a variável user, que nada mais é que o nome do meu usuário, é o mesmo retorno do comando who am I, quem sou eu, né? Você pode também usar para escrever uma mensagem, aliás, o ecoar, né? Você vai colocar uma mensagem dentro de um arquivo, então vamos botar aqui inscreva-se no canal, inclusive fica aí a dica. Aí você usa o sinalzinho de jacarezinho e bota o nome do arquivo, professor.lau. Ele vai escrever um arquivo, inscreva-se no canal, no arquivo professor.lau. Muito bem. Se eu quiser ver os arquivos que estão num determinado diretório, eu uso o comando ls, que é list, listar. E aí veja ali que tem o meu arquivo professor.lau. Para ver o conteúdo de um arquivo, eu uso o comando cat, de concatenate, que serve para várias coisas dentro do Linux. Mas a mais básica dela é mostrar o conteúdo de um arquivo. Aqui uma dica extra: se você começar a digitar o nome do arquivo e apertar a tecla Tab, ele vai tentar completar com o nome, né? No caso eu botei P, apertei o Tab e ele já completou com o nome professor.lau, que é o arquivo que tem esse nome. E aí tá a mensagem, inscreva-se no canal. Mais uma vez aí fica a dica. O próximo comando é o editor nano, para você poder editar os arquivos dentro do terminal. Aqui está ali a mensagem que a gente tinha colocado. Aqui eu posso editar o arquivo, não é o intuito desse vídeo, mas vamos supor que eu edite ele aqui, etc e tal. Posso botar aqui. Aperto o Ctrl X para
para sair, ele vai perguntar se eu quero salvar, eu vou dizer que não, e ele sai. Outro editor que alguns podem querer utilizar é o VI, né? Aqui é um editor bem mais simples. E aqui fica a piadinha, né? Porque muitos não entram no VI, mas não conseguem sair. Não sei se o vídeo vai continuar, mas aqui eu já tenho uma colinha para me salvar. Para sair do VI sem salvar o arquivo, aperta 2 pontos, que exclamação, que significa sair sem salvar. E aí, como eu consegui sair, o vídeo pode continuar. Muito bem. Próximo comando é o comando pwd, que significa Print Working Directory. Imprimir o diretório atual, que vai imprimir onde eu estou. No caso, eu estou no /home/Laurence. Muito bem. Para criar um diretório é mkdir, make directory, criar diretório, né? Fazer diretório, enfim. Aí você bota o nome do diretório. Aqui eu quero um diretório lau. Muito bem, aí eu dou um ls e veja que ele criou o diretório lau ali e tem o arquivo professor.lau. Para copiar arquivos eu pego o comando cp de copy, copiar, né? Eu vou copiar o professor.lau para a pasta lau. Se eu dou um ls, veja que o arquivo ainda existe, porque é uma cópia, né? Você copiou o arquivo para dentro da pasta lau. E aí, se você quiser renomear arquivos, não existe um comando específico no Linux, mas você pode usar o comando mv de move e coloca o nome do arquivo e um novo nome que ele vai ser movido para ele mesmo. No caso aqui eu vou renomear de professor.lau para prof.lau. Se eu der um ls, veja que o arquivo foi renomeado para prof.lau. E se eu quiser efetivamente mover, é só mover ele para outro lugar que não, no caso aqui eu vou mover para dentro da pasta lau. Então ls, veja que não existe mais o arquivo prof.lau porque o arquivo foi copiado para dentro da pasta lau. Para eu poder entrar dentro de um diretório, eu uso o comando cd e o nome do diretório, no caso aqui lau. Aí eu dou um ls, aqui tem os dois arquivos que eu copiei, aí eu posso dar um cat no professor.lau, prof.lau, inscreva-se no canal, professor.lau, inscreva-se no canal, e mais uma vez aí fica a dica, sem querer ser chato, mas já sendo. Muito bem, aqui estão então os arquivos. Aí se eu quiser remover um arquivo, eu uso o comando rm de remove, remover. Eu vou remover o arquivo professor.lau. E aqui veja que eu removi o arquivo, ele não existe mais. Aí se eu quiser voltar para o diretório anterior, no caso do Linux, diretório atual é ponto, diretório anterior é o ponto ponto. Então se eu boto cd, change directory, mudar de diretório ponto ponto, eu vou voltar para o diretório anterior. Aí aqui eu vejo que eu tenho o diretório lau ali na pasta lau. Se eu quiser remover um diretório, eu vou clicar aí, eu vou botar remove lau. Ele não vai deixar porque é um diretório. Para remover um diretório eu tenho que usar o comando com opção "-r". Inclusive essa aqui eu não sei se eu falei, mas se você apertar para cima e para baixo, os últimos comandos que foram executados vão ser mostrados. Aí você consegue editar ele. Aqui no caso eu vou colocar a opção "-r", que é de recursivo, né, para que ele remova o diretório lau. E perceba que ele vai remover sem confirmação, então muito cuidado com esse comando. Próximo comando é o cd. Se eu botar cd barra, eu vou para a raiz do meu sistema. Aqui no caso aqui a raiz do meu sistema. Perceba que tem ali a pasta home, que é onde eu estava. Para voltar para o diretório home, que é o padrão, é só digitar cd sem nenhum parâmetro. Aí ele volta para o meu diretório home, né?
Muito bem. Agora, se eu quiser descobrir o IP do meu sistema, eu uso o comando IP A de all, né, de mostrar tudo. E aqui ele vai mostrar que o meu IP é aqui 172.16.198.136. Esse é o meu IP. Aqui tem a placa, o MAC, que é o endereço físico. E aqui está o meu IP da minha máquina. Para que serve isso? Que se eu quiser pingar uma máquina, aqui eu não tenho outras máquinas no sistema, mas vou pingar para mim na minha própria máquina, mas se eu soubesse o IP de outra máquina, eu poderia pingar ela, que no caso o comando ping serve para você enviar um comando e retorna para ver se você consegue atingir aquela máquina na rede. Aqui eu estou pingando a própria máquina, então é aquela que vai funcionar. E perceba que o comando ping executa indefinidamente. Então, para você parar a execução, você tem que apertar Ctrl C, que no caso aqui não é para copiar, como é habitualmente, mas Ctrl C de Ctrl Cancel, Ctrl Cancelar, né? Você interrompe o programa. E o comando ping, o pingar, serve também para você pingar endereços da internet. No caso, eu vou pingar aqui o google.com. E serve para você ver, no caso aqui ele está pingando, está demorando 26, 30 segundos para pingar o Google. Serve para ver se você vê se a internet está funcionando. Aqui tem que mais uma vez apertar Ctrl C para parar. É um ótimo comando para você ver se a internet está funcionando de maneira rápida. Próximo comando é o comando traceroute, que significa rastrear rota. Traceroute. Aqui ele vai dizer que o comando não existe e inclusive até me dá como instalar, no caso aqui no Ubuntu baseado em Debian, né? Para fazer isso eu tenho que usar o gestor de pacotes. Aqui, como eu falei lá no início do vídeo, depende da sua distribuição Linux. No caso aqui eu vou usar o apt, né? E para isso eu posso executar o comando apt. Aqui tem várias opções do que ele tem: list, search, show, install, etc. E a primeira coisa a fazer é executar o apt update, que ele atualiza o repositório. Mas aqui diz que não é possível porque você precisa ser um super usuário para executar o update. Para isso existe o comando sudo, que é o super user do, executar como usuário administrador, né? Daí eu boto apt update. Aí ele vai pedir a minha senha de administrador. E aí ele vai atualizar os repositórios para poder baixar programas, né? Outra coisa que tu pode fazer com o comando apt é o sudo apt upgrade, que serve para atualizar. Aqui no caso está tudo atualizado. E eu posso procurar, no caso aqui, o nome da aplicação que eu quero. Vamos botar trace só. Opa, faltou o search aqui. Aqui apertei para cima, né, para procurar. Não sei se eu falei isso, para apertar para cima e para baixo você vê os últimos comandos executados. Então aqui o sudo apt search trace. Aqui ele vai procurar todos os comandos que tem trace no nome. Acho que não foi uma boa ideia. Vou botar trace how. Ele vai achar aqui, ó, o traceroute, que é o que eu quero, né? Aqui seria para mim descobrir qual que é. Traça a rota tomada por pacotes através de redes IP V4 e V6. E para instalar, eu uso o comando sudo apt install traceroute.
Esse processo demora um pouquinho, dependendo da velocidade da sua internet. Aqui já foi. Então agora instalou. Agora eu posso executar o comando traceroute www.google.com. Aqui ele fez o rastreio. Aqui dá para ver que ele demorou 9 saltos para chegar no Google e mostra os IPs intermediários. Para que serve esse comando? Para ver se vê quanto tempo está demorando em cada lugar, né? No caso aqui, os 3 primeiros eu sei que é a minha rede interna, depois ele já vai para a rede externa. Para que serve esse comando? Vamos supor que você não está tendo um problema com algum site, você quer saber se o problema é na sua rede interna ou em alguma rede intermediária para chegar no site. Você sabe que para acessar o site você passa por vários computadores, né? Isso serve para você diagnosticar problemas. Você pode enviar o print dessa tela aqui para o técnico da sua internet, caso você tenha algum problema com algum site. Ele vai te ajudar a provar que o problema, por exemplo, não é na tua rede interna, que é algum nó no meio. Às vezes pode ser configuração no lado do provedor de internet. Muito bem. E o último comando a ser executado é o comando exit, que significa sair, que fecha o terminal. E com isso, damos por encerrado a parte de comandos básicos no terminal no Linux. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigado e até a próxima!